Olá, meus amados, como é que vocês estão? Tudo na paz? Glória a Deus. Fazendo mais um vídeo para vocês aqui no nosso canal Estudo Direito, né? E como eu tinha prometido a vocês, hoje vamos ver sobre impeachment do ministro. Se é possível ter um impeachment, né? Eu quero trazer um vídeo específico sobre isso aqui. E não só envolvendo política, mas também direito, né? Trazer conhecimento para vocês, mas isso aí, né? Eu não estou aqui através desse vídeo tentar propagar impeachment de algum ministro, não. A gente vai abordar aqui se a lei permite impeachment para ministro, tá ok? E aqui também agradecer a vocês que estão se inscrevendo no canal, muito obrigado, tá ajudando bastante, né? Eu peço que vocês compartilhem mais, curte, né, para o canal crescer. Ainda no canal não tá, mesmo tendo muitos inscritos aí, não tá sendo monetizado ainda, nada. Eu tô aqui na correria tentando fazer vídeo para vocês, postar outros vídeos para vocês terem esse político também, né? Eu peço a vocês que ajudem o canal, e vocês que estão vendo agora, dê uma força ao canal, aí se inscrevendo, comente também, dê um feedback, ó, precisa fazer isso aqui, ajuste isso aqui, ó, lança algum tema para poder pesquisar, trazer para vocês também aqui. Tá ok, meus amados? Muito obrigado. Então vamos lá. Vamos começar aqui direitinho, tentar ser bem objetivo aqui para vocês entenderem. Tá ok? Vamos lá. Impeachment de ministro do STF. Como seria possível? Tá ok? Vamos lá. O Brasil vivenciou há alguns anos um processo de impeachment e seus efeitos são sentidos até hoje. Naquela ocasião, o alvo do processo era o presidente da República, Dilma Rousseff. Quem não se lembra? Foi muito questionado em relação ao impeachment, que passou muito sobre pedaladas fiscais e tudo, responsabilidade, que gerou todo o entranhamento em relação ao impeachment, e ela acabou saindo da presidência, e quem assumiu foi o vice dela, que foi Michel Temer. É isso. Que eu esteja enganado, foi em 2016 que aconteceu. Atualmente muito se fala também em impeachment dos ministros do STF. A gente vem aí abordando, tem protocolado vários pedidos de impeachment também lá no Senado, os senadores, quais foram os senadores, deputados já, e vários ministros requerendo, o ministro Alexandre de Moraes, parece que tem, parece que não me engano, parece que tem Barroso também. Aí a gente vai dar todo esse trânsito, como é que o que pode ensejar um impeachment, quem vai julgar, certo? E vamos lá. A polarização política criada dali em diante, impulsionada pelas redes sociais, respinga em figuras que até pouco tempo atrás não eram conhecidas por grande parte do povo brasileiro. Os ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso aí é verdade. Se você pega de 2016 para trás, um pouco, dificilmente você ia saber quem era o ministro do STF, né? E para mim era para ter continuado até hoje, né? Porque juiz, ministro, né? A gente tem um vídeo aqui que fala sobre a composição do ministro, como é que se caminha para poder nomear um ministro, nomear, né? Ser, como fosse declarado um ministro. Tem um vídeo aqui que vocês podem até acessar para poder verificar sobre a indicação, nomeação do ministro, de aprovação e a nomeação. Aí ninguém conhecia, porque é para assim mesmo, para ficar o quê? Sem manifestar, sem envolvimento na política, era para ser assim, né? Evitar entrevistas. Não estou dizendo que um ministro ou um juiz ele não pode dar uma palestra, mas sim referente ao direito, referente ao judiciário e tudo, mas sem envolvimento político. Você sabe que o direito é política sem ideologia, mas não entrando muito nessa esfera política, eu falo nesse sentido aqui, mas só se manifestar nos autos. Quanto mais o ficar sem os holofotes do ministro, melhor vai a sua imparcialidade também. Aí vamos lá.
Estes e suas decisões são expostas pela grande mídia e criticados por internautas de diferentes orientações políticas, sendo que muitos clamam pelo impeachment dos ministros do STF. Isso aí foi o que a gente vem repercutindo, certo? E aqui a gente vem para poder trazer as informações necessárias para entender o que é um ministro do STF, o que ele faz, quais são as suas responsabilidades e qual o rito que um ministro sofra um impeachment. A gente vai tentar abordar isso aqui, né? Porque o vídeo aqui gravado especificamente é sobre isso, né? Trazer o conhecimento para você ver. Eu vi um vídeo lá no canal Estude Direito que fala dessa forma, assim, para trazer conhecimento para vocês. Então a gente vai falar sobre impeachment, uma breve contextualização, o que faz o ministro do STF, é possível impeachment de ministro do STF, e como fica o presidente do Supremo Tribunal Federal, o impeachment de ministro do STF na prática. É isso aí que eu vou tentar abordar aqui para vocês. Então vamos lá, impeachment, breve contextualização. Impeachment é uma palavra inglesa que poderia ser traduzida como impedimento. Trata-se do impedimento do agente público de continuar seu exercício do seu cargo. E diferentemente do sistema do governo parlamentarista, em que a insatisfação geral pode culminar na queda do gabinete do governo no sistema adotado pelo Brasil, o presidencialista optou-se por criar um mecanismo de julgamento da autoridade caso ela tenha cometido um crime de responsabilidade. O Brasil já vivenciou 2 eventos históricos de impedimento que culminaram com a destituição dos chefes do Poder Executivo do cargo. O primeiro impedimento que teve foi Fernando Collor, em 92. Vocês podem pesquisar e dar um Google aí, você vai achar aí. E o segundo foi a Dilma, né, que foi em 2016. Então ele fica impedido, ele sai do seu cargo. Ele não vai mais exercer aquele cargo. O presidente ele não vai ser mais o presidente, ele sai, né? Aí tem fora, depois não vou adentrar muito, né, porque as consequências disso, de ficar inelegível, no seu, tem essas coisas aqui. No caso de Dilma, eu entendo que ela era para estar naquela época, mas quem julgou lá foi o presidente do STF e não deixou ela inelegível não, né? Que não, nesse caso era para estar naquela época de lá, tá ok? O impeachment resulta em um processo essencial político, pois seu processamento e julgamento se dá no Congresso Nacional por razões que podem ser mais políticas do que jurídicas. A Câmara dos Deputados admite a acusação e o Senado Federal julga o pedido. Então vai para a Câmara aceitou lá a acusação e tudo, é votado. Aí eles jogam para o Senado, aí o Senado que vai decidir se vai impeachment, se não vai ser, se vai ser absolvido ou não. Então é o Senado Federal que vai julgar. A lei que se dá é a Lei 1079 de 1950, que define os crimes de responsabilidade e regula o processo de julgamento. Traz a hipótese de ministros do STF serem processados e julgados por crimes de responsabilidade. E diante da atual conjuntura política, faz necessário analisar tal possibilidade. Então a Lei 1079 de 1950. Tá ok? Aqui a gente falou sobre o impeachment, que é o impeachment e tudo, o procedimento e tudo isso aí. Aí vamos lá. O que faz o ministro do STF? Todo mundo pergunta, o que o ministro do STF faz? Que a gente está vendo a polêmica de tantos casos acontecendo lá, julgamento, processos lá, inquéritos sendo abertos lá, né? Que não é um mérito que eu vou entrar agora em relação a esses inquéritos e tudo. Aí todo mundo fica sem saber o que o ministro do STF faz. O ministro do STF, na essência, é um juiz como qualquer outro. O que difere de juízes que iniciaram a carreira é a forma como são investidos no cargo e as atribuições que possui para julgar. Então lá no ministro, para ser ministro, tem um vídeo aqui que eu falei, os requisitos e tudo, ele não faz concurso, certo? Ele não faz concurso não. Diferente dos juízes de carreira, de primeiro grau, né, que está lá, que são concursados. Então ele entra como juiz, né? Não é quer dizer que lá também pode ser nomeado um ministro que é juiz. Pode sim.
Mas para poder ir lá para o STF, não é por concurso, é indicação, tá ok? Para ficar bem claro aqui para a gente. Enquanto o juiz de primeiro grau deve prestar um concurso que avaliará seus conhecimentos jurídicos, os ministros são indicados pelo presidente da República para assumir o cargo. Então, aconselho você ver o vídeo lá sobre os requisitos. Essa indicação é política, uma vez que o presidente da República poderá indicar qualquer pessoa, seja ela integrante de algum tribunal ou não, certo? Aí os requisitos, para lembrar aqui, tem mais de 35 anos, em menos de 60 de idade, ser brasileiro nato, ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Porque isso aqui, notável saber jurídico e reputação ilibada é muito subjetivo. A lei, a Constituição, ela não especifica o que seria esse saber jurídico, até que ponto poderá só a pessoa só ter só conhecimento do direito, a pessoa tem que ter um mestrado, doutorado, artigos, publicações. Então é uma coisa muito subjetiva. E a conduta dele, decorrente dele. Então, assim, que conduta é ela? Se ele tem envolvimento em corrupção, se ele não tem ideologia partidária, se tem envolvimento político. Até eu dei algumas sugestões lá, como seria para poder modificar isso aí, também tentar filtrar isso aí, deixar o STF totalmente fora da política, né? Tá só lá para poder estar sua competência julgando lá e tá se manifestando nos autos. Feita a indicação, o candidato será sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e aprovado será, a vez do plenário decidir pela aprovação do candidato por maioria absoluta, margem de 41 total de 81 senadores. Aprovado pelo plenário, o candidato será nomeado ministro do STF pelo presidente da República. Passou, sabatinou, nomeia, vai-se embora para lá. E o salário eu não tenho um específico, conta aqui não, mas sei que ganha bem, né? Não vou entrar nesse mérito aqui não, deixar isso aí, vocês podem pesquisar aí no Google. Aí aqui, empossado no cargo, este desempenhará funções próprias de juiz. Mesmo ele não tendo, por exemplo, quem foi para lá foi um advogado indicado, né? Mas ele lá vai ser um julgador, vai ser um juiz. Mas o tema tratado está basicamente previsto na Constituição. Por exemplo, o ministro do STF pode julgar ações diretas de constitucionalidade, ADC e ações diretas de inconstitucionalidade, julgar o presidente, o vice-presidente da República, os membros do Congresso Nacional, os ministros do Estado e procuradores da República por crimes comuns cometidos. Então, foro privilegiado, certo? Aí vamos lá. É possível o impeachment de ministro do STF? E aí? Aí comentem. Já está gravado aqui, então vocês já vão dizer isso aí. Sem maiores delongas, sim, é possível. A Constituição não descreve quais são as hipóteses pelas quais um ministro poderá sofrer impedimento, como faz com o presidente da República no artigo 85. Mas ela estabelece que compete ao Senado julgar, olha só, que a gente viu lá. A Câmara recebe a acusação, remete para o Senado que vai julgar. Conforme já mencionados, artigo 52, inciso 2 da Constituição. Ainda é mencionado que a Lei 1079 de 1950 é que estabelece os crimes e o rito pela qual o ministro pode ser processado e julgado. Ok? O artigo 39 da Lei do Impeachment, chamemos assim, estabelece que são crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Federal alterar por qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou voto já proferida em sessão do tribunal, proferir julgamento quando, por lei, seja suspeito na causa. Aí vocês vão tirando aí o que está sendo questionado hoje aí. Exercer atividade político-partidária, ser patentemente decidioso no cumprimento dos deveres do cargo, proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Para não se incorrer em equívocos, é importante abordar o que diz cada uma dessas hipóteses. Alterar voto. Este estabelece que se o ministro alterar um voto ou decisão de um julgamento já encerrado, ele comete crime de responsabilidade. Uma leitura desvisada pode levar o leitor a incorrer no seguinte erro. Durante o julgamento, o ministro votou, mas no dia seguinte ele alterou seu posicionamento sobre aquilo que está sendo julgado. Logo, ele cometeu um crime de responsabilidade. Na verdade,
Não. Esse item se refere ao julgamento já concluído, na qual todos os votos foram colhidos e a decisão final foi publicada. Então, o que acontece? Está tendo julgamento ainda. O ministro votou. E ainda está ocorrendo o julgamento. No outro dia ainda vai ocorrer o julgamento. O ministro, ele volta com sua decisão, alterando. Então, assim, ele não comete crime, certo? Aí vou dar o exemplo para poder ele cometer. Então, seria assim. Está ocorrendo o julgamento, ele deu o seu voto. Encerrou o julgamento. O julgamento encerrou, não está mais concluído. Teve a publicação e tudo dos votos, a decisão e tudo. O juiz ele modifica a sua decisão que já tem sido concluído o julgamento. Aí sim. Ok? No decorrer de um julgamento, se o ministro votou de uma forma mais antes que se encerrasse, esse foi um exemplo. Tal modificação inclusive é permitida no regimento interno do Supremo Federal. Cada ministro poderá falar 2 vezes sobre o assunto em discussão e mais uma vez, se for o caso, para explicar modificação do voto. Nenhum falará sem autorização do presidente, nem interromperá a quem estiver usando a palavra, salvo as partes quando solicitado e concedido. Certo? Vamos lá. Item 2. Suspeição. A suspeição ocorre quando o ministro for amigo íntimo ou inimigo da parte ou do seu advogado. Quando receber presente das pessoas que têm interesse no julgamento da causa, quando qualquer das partes for seu credor ou devedor, e quando o próprio ministro for interessado no julgamento da causa em benefício de qualquer das partes, caso o ministro julgue e posteriormente se comprove dessas hipóteses, ele terá incorrido no crime de responsabilidade. Vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que o ministro lá ele é amigo do presidente da República. Aí o presidente tem um processo lá, certo? Então a gente verifica que a decisão do ministro foi totalmente favorável para o presidente. Ele é amigo íntimo, tem ideologia partidária e tudo. O que ele devia fazer? Deveria alegar suspeição e não estar acompanhando o processo, mas não fez. Deu só o voto e tudo e ainda pediu absolvição. Então, comprovando tudo isso aí, toda essa situação, ele pode acarretar suspeição e ocorrer nessa responsabilidade aqui e ser impeachmentado. Certo? Atividade político-partidária. Este item é autoexplicativo. O ministro não pode ter atividade partidária. Foi isso que eu falei no outro áudio lá, no outro vídeo lá em relação aos requisitos, como assim, modificar essas indicações e tudo, para poder não ocorrer isso aqui. Eu disse por exemplos a você. Por exemplo, uma pessoa, tá bom, vai correr ainda dessa forma de indicação pelo presidente, né? Aí vamos dizer que para modificar ali, o indicado tem que ter pelo menos, no mínimo, 10 anos sem nenhum movimento político e nada na vida dele, sem nenhum movimento partidário, ter toda a sua vida vasculhada e se encontrar alguma coisa, não pode. A coisa assim para tentar filtrar, não vai ser algo perfeito. Foi um exemplo, uma sugestão que eu dei em relação do vídeo lá, até para poder evitar isso aqui. O ministro não pode ter atividade partidária, como participar de campanhas eleitorais, manifestar-se a favor ou contra um determinado partido em questões estritamente políticas, etc. Isso não significa que se ele decidir a favor de um partido político ao qual é integrante, o presidente da República que o indicou julgará com parcialidade. Foi o exemplo que eu dei aqui. Teve uma questão que foi o ministro Barroso estava não sei se é o que era que ele estava, não era comício não, é um negócio, não sei se tinha de partido, que foi que ele disse, nós vencemos os bolsonarismos, essas coisas assim, tudo. Tem que ter muito cuidado isso aqui, que pode até acarretar isso aqui, dependendo do contexto que foi e tudo. É por isso que eu digo, o ministro tem que estar fora dos holofotes, evitar essas coisas, evitar tipo desses comícios, se tiver, fora. Não estou dizendo que ele não pode dar uma palestra na universidade, dar uma palestra lá, jurídica, sem partidário, sem política envolvida e tudo. Até para evitar isso aí. Então é que a gente vê o que não está muito ocorrendo, então, passa na mídia e tudo. Vamos lá. Ser desidioso. Este item é muito subjetivo e difícil de se caracterizar. Ser desidioso significa ser preguiçoso ou negligente. O ministro e principalmente o presidente do Supremo atua com coisa pública, ou seja, o trabalho que eles desempenham não é para si, mas sim para a sociedade. Portanto, seria inadmissível ter um ministro que passa muito tempo em viagens e aproveita para tirar a folga,
não ir trabalhar, ou seja, não produz aquilo que se espera que ele produz. Na prática, é muito difícil descaracterizar o crime de responsabilidade desse item aqui, do artigo 39, pois comumente os ministros são pessoas altamente capacitadas. Então é muito difícil. Então tem que você, para poder verificar isso aqui, tem que pegar a vida preguiça do ministro, para poder verificar a atuação dele, se ele tem muita falta, se não comparece, viajando. Então tem que ter uma coisa muito complexa para poder configurar isso aqui. Tá ok? Honra, dignidade e decoro. Esse também é muito subjetivo, mas vamos imaginar que um ministro, durante o julgamento, profira palavras de baixo calão. Tal atitude seria inadmissível e melhor, a solução seria impedi-lo de continuar desempenhando as funções de ministro. Vamos dizer que, por exemplo, ele está julgando que ele não é muito contundente em relação ao presidente que está, aí na decisão dele, ele não age com decoro, com respeito ao presidente, né, proferindo algumas palavras baixas, alguma coisa assim, chegando, vamos dizer, ao ponto de chamar, vamos dizer, de ladrão, vou dar um exemplo, algo assim, falta de respeito. Então pode configurar isso aqui, certo? E como fica o presidente do Supremo Tribunal Federal? Artigo 39 da lei do impeachment estabelece que constitui também crimes de responsabilidade do presidente do Supremo Tribunal Federal ou do seu substituto, quando no exercício da presidência, as condutas previstas no artigo 10 da lei, que eu falei aquela que eu falei lá, quando por elas ordenadas ou praticadas. O artigo 10, que se faz menção, versa sobre crimes cometidos contra a lei orçamentária. Para entender essa questão, primeiro vamos ver brevemente o que é a lei orçamentária, né? A Constituição Federal estabelece no artigo 173 tipos de lei orçamentária: o plano anual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual, ok? Através da PPA, que é a lei do plano plurianual, o governo define objetivos e metas para suas despesas financeiras e com obras públicas de longa duração pelo prazo de 4 anos. Com a LDO, que é Lei de Diretrizes Orçamentárias, o governo define metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas do exercício financeiro subsequente. A LDO norteará a elaboração da LOA, portanto, aquela deve ser proposta anualmente e antes desta. Por fim, a LOA detalha toda a receita e despesa dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, durante o ano. O que deve ficar claro é o seguinte: cada um dos poderes é autônomo e independente. Embora seja o executivo que apresenta a LOA para ser aprovado pelo Congresso, cabe ao judiciário, por exemplo, a elaboração do seu orçamento. Neste caso, uma das funções do ministro do SF é reunir em sessão administrativa e decidir pela aprovação ou não do orçamento criado para posterior envio ao executivo. Aprovado o orçamento e focando nos limites de gasto do STF, caso haja um significativo aumento das despesas além do previsto, a ponto de causar graves problemas a esta instituição, deve-se analisar se é culpa do presidente do tribunal. Se a resposta for sim, ele poderá responder por crime de responsabilidade. Basicamente, o presidente do Supremo, além das atividades inerentes de um juiz, ele é também um administrador, pois ele inclui a tarefa de administrar os recursos do tribunal, assessorando por servidores especialistas, decidir questões burocráticas. Ele pode, por exemplo, discutir o quanto está previsto na lei orçamentária. Portanto, as palavras em questão, hipótese que se incorrida acarretará em processo de impeachment contra o presidente do Supremo ou seu substituto. Aqui a gente falou em relação também ao presidente, ok? E na prática, como seria na prática? Vamos lá. A lei de impeachment estabelece o procedimento que divide em denúncia, certo? Artigo 41 e os seguintes, acusação e defesa, artigo 58 e seguintes, e sentença, artigo 68 e seguintes. A gente não vai ler aqui a lei. A lei, eu já falei ali, a princípio, já tinha falado da lei. Depois vocês pegam a lei direitinho, lei ela bem, não precisa de você se aprofundar muito, dá para entender pouco, né? Mas lá dá todo o procedimento, que é isso que a gente vai fazer aqui. Denúncia do ministro do Supremo Tribunal Federal, de referendo do impeachment do presidente da República, em que se inicia na Câmara dos Deputados. A denúncia contra os ministros do STF é feita no Senado Federal. A seguir, segue o passo a passo. Vamos lá. Primeiro passo: qualquer cidadão
Veja só, olha, qualquer cidadão pode denunciar o ministro do STF ao Senado. Para que a denúncia seja aceita, o ministro precisa estar no cargo, caso contrário, o processo não terá seguimento. Se ele não estiver no cargo, como é que você vai denunciar? Né? Mas pode dizer que... E o Congresso? Amigo, aí vai tudo depender do lado do Senado, né? Eu não sei, o Senado pode dizer que não quer e não deixa lá, fica caducando lá e não abre. Pode acontecer? Pode. Aí vamos lá, segundo passo. A petição a ser entregue deve conter assinaturas do denunciante com firma reconhecida, os documentos que comprovam o crime ou ser declarada a impossibilidade de entregar, desde que indique onde a prova pode ser encontrada. E se o crime tiver prova testemunhal, estas deverão ser indicadas em número de 5, no mínimo. Aí o terceiro passo. O presidente do Senado poderá dar seguimento ou não. Sobre este ponto, o artigo 44 da lei do impeachment diz que, recebida a denúncia pela mesa do Senado, será lida no expediente da sessão seguinte. Leia-se aqui, reunião realizada no plenário do Senado, despachada a uma comissão especial. Aí leia-se aqui, após a leitura do plenário, uma comissão do Senado analisará a denúncia, eleita para opinar sobre a mesma. A controvérsia que pode se criar é, se tantas denúncias já foram feitas, por que não é dado seguimento no processo? Porque protocolar a denúncia não significa que ela seja recebida, certo? Está protocolada, tá lá. Aí é como disse aqui, o procedimento aqui, se vai ser recebida, não. Primeiramente, cabe ao presidente do Senado decidir pelo recebimento e seguimento da denúncia. Antes do presidente do Senado decidir se a denúncia segue ou não, os advogados do Senado emitirão um parecer que normalmente é adotado pelo presidente. Se a decisão for positiva, então será feita a leitura no dia, na sessão seguinte. Outro problema daí adivino se refere ao prazo para que o presidente aprecie essa denúncia. E aí? Protocolou em prazo, que é um erro, que era para ter prazo aqui, né? Não tem prazo, vai ter uma modificação, né? Aí o quarto passo, supondo que a denúncia foi recebida e teve seguimentos, uma comissão especial será instalada para discutir o parecer sobre a denúncia no prazo de 10 dias. Aqui já tem. O problema tudo, meus amados, aqui, vai continuar, é o Congresso. É o Congresso que tem que tomar atitude, fazer as coisas. Mas se o Congresso não fizer, fica complicado. Continuando. Parecer consiste em dizer se a denúncia deve ser julgada ou não. Para aprovação do parecer sobre a denúncia, bastará a maioria simples daqueles que estiverem presentes na sessão. Se os senadores entenderem que a denúncia não deve ser apreciada, ela será arquivada. Mas se for aceita, cópias serão remetidas para que o denunciado responda no prazo de 10 dias às acusações. Após o prazo de 10 dias para a defesa, o Senado dará um parecer também dentro de 10 dias sobre a procedência ou improcedência da acusação. Vamos dizer assim, é quase uma absolvição sumária, vamos bem dizer assim, né? Depois é apresentado os 10 dias a defesa, aí vai para o Senado para dar um parecer e ele vai decidir se recebe ou continua, se é procedência ou improcedência da acusação. Se o parecer final for admitido e denunciado sobre as seguintes consequências, ficará suspenso do exercício das suas funções até a sentença final, fica sujeito à acusação criminal, perder até a sentença final um terço dos vencimentos que será pago no caso de absolvição. Acusação e defesa. Após a aprovação do parecer final sobre a denúncia, a próxima fase visa aprofundar o debate entre a acusação e a defesa, que vai dar oportunidade para eles falarem, né? Tanto a acusação como também a defesa. A defesa, ele pode constituir a advogado, como também as testemunhas também ser escutado. Tanto a acusação quanto a defesa serão enviadas para o presidente do Supremo Tribunal Federal, que presidirá a sessão do julgamento no Senado. Terceiro passo, no dia do julgamento, após verificada a presença do número mínimo de senadores, 2/3, que equivale a 54 senadores, a sessão será aberta, sendo que eles próprios serão os juízes do processo. Quarto passo, terminada a inquirição das testemunhas, será aberto debate oral pelo prazo que o presidente determinar. Depois, tanto do acusador quanto o acusado deverão se retirar do local para que o senador e o juiz debatem entre si sobre a acusação. Após esse debate, o presidente fará um relatório com resumo dos fundamentos da acusação e da defesa, bem como as respectivas provas, submetendo em seguida o caso a julgamento. Dando a oportunidade, apresentou sua defesa e tudo, se retiram,
Aí vai debater aqui, referente aqui o julgamento. Aí o julgamento. Os senadores, que serão juízes, deverão responder sim ou não à pergunta. Cometeu o acusado X ou o crime que é imputado, deve ser condenado à perda do seu cargo. Para a condenação, 2/3 dos senadores juízes deverão responder sim. Após isso, o presidente do julgamento fará nova consulta para saber se o condenado deverá ficar inabilitado por prazo superior a 5 anos para exercer qualquer função pública. Se a sentença absolver o acusado, ele será reabilitado para suas funções com direito à restituição de parte do salário que ficou retido. A sentença será assinada tanto pelo presidente do julgamento quanto pelos senadores juízes e será informada ao Supremo Tribunal Federal e ao presidente da República. Casos de pedidos de impeachment contra o ministro do STF. Aqui a gente deu todo o parecer. Certo? Todo o parecer. Certo? Aqui é um caso de impeachment contra o ministro. Pode dizer que a principal função de um juiz é julgar e cada um decide sobre o assunto que lhe confere competência a decidir. O ministro do STF julga um processo de alta relevância jurídica, política e social. Porém, há uma onda de insatisfações criadas no seio da sociedade contra decisões dos ministros. As críticas são diversas e severas, e o atual clima político apenas inflama as suspeitas sobre as decisões. De um lado, o mundo político X acredita que determinados ministros favorecem o grupo político Y. Já este acredita que determinados ministros favorecem aquele. Com efeito, percebe-se que muitas críticas são feitas sem fundamento, em que o interlocutor se baseia em suspeita, fake news, interpretação das decisões, suposta de tendências ideológicas, etc. Mas que a decisão favoreça esse ou aquele, o pressuposto das críticas não deve levar em consideração quem se beneficia da decisão, mas sim a técnica empregada para decidir, ou seja, se está de acordo com as leis vigentes, se não há impedimento ou suspeição, etc. Acusar um juiz de parcialidade nas suas decisões nunca é fácil. Como dito acima, não basta ver a quem a decisão beneficia. Logo, a possibilidade de impeachment de ministro do STF se restringe a encaixar a conduta aos tipos do crime de responsabilidade, elencado no artigo 39 e 39A da lei de impeachment. Pronto. Então aqui trouxe esse básico, tá vendo, meus amados, como está bem objetivo, que cabe sim, né, impeachment do ministro do STF, né? E a gente vê o que está acontecendo no nosso cenário. Eu não consegui aqui quantos, deixa eu ver se eu consigo pesquisar aqui, quantos pedidos de impeachment ministro, deixa eu só encontrar aqui, deixa eu ver, salve aqui para ver quanto tem. Aqui tem, a casa tem 53 requerimentos ativos para impeachment de ministro do STF desde 2021. Pela regra atual, o Pacheco não tem prazo para decidir sobre pedidos. Foi aquilo que eu falei, não tem prazo. Moraes é o principal alvo de pedidos de impeachment no Senado. O Senado tem 53 pedidos de impeachment contra o ministro do STF. Tramita na casa, né? O maior alvo dos requerimentos é o ministro Alexandre de Moraes, que também é o presidente do TSE. Que parece que ele não é mais, quem agora é Cássio Nunes, ministro Cássio Nunes. Levantamento do Poder 360 mostra, que é o portal que viu, mostra que são 21 pedidos contra Moraes. Muitos, viu? Serão todas as petições ainda ativas, ou seja, desde 2021. Em seguida vem o próximo presidente do Supremo, que é Roberto Barroso. Aí vamos aqui, pedidos de tramitação. Alexandre de Moraes tem 21, Roberto Barroso, ministro Roberto Barroso tem 17, ministro Gilmar Mendes 5, Carmen Lúcia 3, Dias Toffoli 2, Edson Fachin 2, Luiz Fux 1, Rosa Weber tinha 1, mas não está mais, né? Se aposentou, então não tem como sair, só se apurar alguma responsabilidade, se tiver algum processo, alguma coisa assim. Além do impeachment atual, não é específico um prazo para o presidente do Senado, que é Rodrigo Pacheco, decidir se aceita ou não o pedido. É só depois de uma decisão que a petição começa a ser analisada no Congresso, ou é arquivada.
Atualmente, senadores têm analisado mudança na legislação para que os presidentes da Casa Legislativa tenham um prazo para decidir se arquivam ou não pedido de impeachment. É isso que eu falei anteriormente. Um pedido que teve uma resposta de Pacheco no período foi feito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, o chefe do Executivo pediu a saída de Moraes depois de uma série de críticas públicas ao ministro. No texto, então, o presidente afirmou que Moraes cometeu crime de responsabilidade ao atuar como um verdadeiro censor da liberdade de expressão, ao interditar o debate de ideias e respeito à diversidade. Bolsonaro afirmou que apenas fez crítica a Moraes dentro dos limites da constitucionalidade ao falar da decisão do magistrado em investigar a live de 26 de julho de 2021. O pedido de Bolsonaro foi feito em 20 de agosto de 2021. Seja depois, Pacheco negou o procedimento da petição de impeachment por não ver justa causa. À época, Bolsonaro também anunciou que apresentaria um pedido contra Barroso, mas desistiu depois de ter o primeiro contra Moraes rejeitado. O afastamento do integrante do Supremo voltou ao centro das atenções de congressistas, principalmente da oposição, depois de uma fala de Barroso no 59º Congresso da União dos Estudantes, realizado em Brasília em 2023. Por isso que eu falei para você que o ministro disse que o Brasil havia derrotado o bolsonarismo. Olha como é complicado. Pronto. Então isso aqui tudo é o Senado, é o Congresso que tem que fazer. Então, ver aí quantos pedidos tem, né? Mas é como sempre digo, meus amados, descansar em Deus. O que a gente faz? Porque se você for começar a botar na cabeça, você vai encher seu coração e tudo. Orar. Pedir para Deus trazer justiça, né? Orar pelos ministros, ore pelos ministros, né? Que Deus coloque um espírito de arrependimento neles. Ora pelo presidente da República também. É o que digo a vocês, né? E como também o povo tem o direito de se manifestar, né? Sem violência, sem denegrir a imagem de ninguém, a honra de ninguém, se manifestar de forma pacífica. Então é isso, meus amados. Prometi esse vídeo para vocês aí. Tomara que vocês gostem, né? E peço para vocês dar aquela curtida, comentar, dar um feedback sobre isso aí também e se inscrever no canal. E agradeço a vocês que estão inscritos aí no meu canal. Muito obrigado aí para ajudar o canal aqui, Estude Direito, ok? Então, até mais, sem delongas, Deus abençoe vocês.